Caminhoneiro dirige por 18 horas e o que aconteceu com sua perna deixa todos em choque. João, um caminhoneiro experiente, estava acostumado a longas jornadas na estrada, mas nada poderia prepará-lo para o que estava prestes a acontecer. Após 18 horas dirigindo, ele decidiu parar em um posto de gasolina isolado. A luz fluorescente piscava e a temperatura despencava conforme a noite avançava. O céu, uma vasta tela de estrelas, parecia ignorar a tensão que envolvia aquele lugar abandonado. O posto, um antigo sonho de Figueiredo, o proprietário, parecia ter um ar sombrio, como se os muros estivessem grudados em segredos antigos. Assim que pisou no chão, uma dor aguda correu pela perna de João, como se algo estivesse cravado nele. Ele olhou para baixo, mas não havia nada visível. A dor aumentava com cada passo que ele dava em direção ao banheiro. O ar estava pesado, e de repente, ele começou a ter visões. Seu passado voltava como fantasmas, mostrando memórias de infância de um. E eles querem algo em troca, ela dizia, com um olhar distante, como se o próprio vento trouxesse murmúrios. Mas o que isso significava? As visões se tornavam mais intensas e a dor na perna se transformava em espasmos excruciantes. Cada lembrança era um punhal, rasgando suas escolhas. Ele então percebeu que a maldição não era apenas uma história, era real, palpável. Figueiredo observava de longe, um sorriso enigmático nos lábios. Algo nele era perturbador. Você não deveria estar aqui, camarada, ele disse, sua voz tão baixa que parecia um sussurro. Havia uma alegria doentia em seu olhar, como se ele estivesse esperando por este momento. A tensão crescia. O que era tão especial sobre o posto? Por que Figueiredo estava tão interessado em mantê-lo ali? O desespero tomou conta de João. Ele precisava encontrar respostas antes que fosse tarde demais. Sua perna latejava com uma intensidade que lhe tirava o fôlego. Ele correu em direção à cabine do posto. As visões mais fortes agora. Entre elas, a imagem de uma caixa enferrujada, enterrada sob os restos de uma antiga construção. O que havia ali? Tesouros? Segredos? Um legado inquietante? À medida que a noite avançava e os sons de grilos preenchiam o ar, a dor se intensificou tanto que ele quase desmaiou. Com seu corpo em determinada batalha contra a dor e a mente confusa por memórias passadas, João se viu diante de um dilema: desvendar o mistério ou sucumbir à dor, perdendo não apenas sua perna, mas talvez até a própria vida. E assim, num último esforço, ele decidiu enfrentar Figueiredo, mas uma explosão de dor o derrubou ao chão. O que aconteceria a seguir? O que realmente se escondia sob aquele posto? Ele tinha que saber, mas o preço a pagar parecia exorbitante. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. João mal conseguia se levantar após a explosão de dor que o jogou ao chão. O ar estava denso ao seu redor, como se a própria noite estivesse ali, pesando sobre seus ombros. Ele olhou para Figueiredo, que se aproximava lentamente, um brilho maligno nos olhos. O caminhoneiro sentiu uma mistura de medo e confusão, enquanto a dor parecia fazer eco nas memórias que o assombravam. Mas antes que pudesse reagir, a verdade se desenrolou diante dele de maneira chocante. De repente, um tremor percorreu o chão. O posto começou a tremer, e as luzes fluorescentes piscavam freneticamente, como se quisessem lhe dar um aviso. João se virou, e foi nesse momento que o chão se abriu em uma fissura, revelando um buraco escuro, quase como um portal.
Figueiredo, em vez de se assustar, soltou uma risada. Aquela risada profunda e sombria, que parecia vir de um lugar além da compreensão. Você não é o primeiro, João, e não será o último. Ele sussurrou, o rosto iluminado pela luz trêmula. Este lugar é mais do que você imagina. Aqui os segredos têm vida. O coração de João disparou. As visões passaram a inundar sua mente. Memórias de histórias que ele ouvira na infância. Sussurros sobre caminhoneiros que desapareciam. Sobre pessoas que entravam ali e nunca mais eram vistas. O que estava acontecendo? O que aqueles murmúrios realmente significavam? Enquanto a fissura se expandia, João escutou um grito, não do empresário, mas de alguém familiar. Era a voz de sua avó, chamando com urgência, e isso o paralisou. João, cuidado, não olhe para o que está abaixo. Ele hesitou, mas a dor na perna era devastadora. Seus pensamentos foram interrompidos pela súbita aparição de uma figura ao lado de Figueiredo. Era um homem de aparência familiar, mas com um brilho sinistro nos olhos. Era seu antigo amigo, Rodrigo, que há anos ele acreditava ter desaparecido na estrada. Rodrigo, o que você está fazendo aqui? João gritou, sem acreditar no que via. O amigo se aproximou com um sorriso, mas havia algo de errado. Havia um vazio em seu olhar, como se uma sombra o tivesse engolido. Você não entende, João. Eu voltei, mas não sou mais quem você achava que eu era. Aqui temos um acordo com o que está abaixo, disse Rodrigo, apontando para a fissura que agora exalava uma fumaça densa. A maldição está viva e você acabou de se tornar parte dela. Ele sentiu um frio na espinha. A dor na perna se intensificou e um nó se formou em sua garganta. Figueiredo e Rodrigo se aproximaram, e João percebeu que não tinha escolha. De repente, sua vida, seus sonhos e suas lembranças se entrelaçavam em uma teia de dor e desespero. João começou a recuar, mas um poder invisível o mantinha preso. As visões da sua voz se intensificaram, como um eco distante, e ele começou a ver flashes de outros caminhoneiros atravessando a fissura e desaparecendo na escuridão. Ele precisava escapar, mas as sombras estavam se aproximando. Figueiredo gritou: "Você pertence a este lugar agora." Quando João estava prestes a sucumbir ao desespero, uma luz intensa surgiu do buraco. Era diferente, quase hipnotizante, como se estivesse chamando-o. Ele se viu dividido entre a dor e aquela luz, entre a verdade e a mentira. O que ele realmente sabia sobre a maldição? O que estava realmente em jogo? E naquele momento, as perguntas e a escuridão sobre a história do posto de gasolina começaram a se entrelaçar, criando uma tensão insuportável. A linha entre a realidade e a ilusão se desfez, enquanto João se preparava para o que viria a ser. Quando a luz intensa do buraco iluminou o rosto de João, um calor inexplicável se espalhou por seu corpo, dissipando um pouco a dor insuportável na perna. Era como se a luz o estivesse envolvendo, prometendo uma saída, uma resposta. Mas justo nesse momento, a fissura se expandiu com um estrondo e um vento frio surgiu de dentro dela, levando consigo ecos de vozes e risos distantes. A sensação era sufocante. Figueiredo e Rodrigo se acercaram, o primeiro com um sorriso que exalava uma satisfação doentia, enquanto o segundo permanecia em silêncio, com um olhar distante, como se estivesse perdido em seus próprios pensamentos sombrios. João lutava para compreender o que estava acontecendo. As memórias de sua avó ainda ressoavam em sua mente, mas agora havia uma nova imagem, uma caixa enferrujada, ainda mais enigmática, que parecia pulsar junto com a luz do buraco. Mas antes que pudesse decidir, uma sombra colossal emergiu do buraco, uma forma indistinta que parecia tomar o espaço ao. Ele se virou para o amigo, buscando alguma resposta, alguma orientação. E então, diante da fissura, algo ainda mais surpreendente aconteceu. A luz se intensificou e em um lampejo uma figura surgiu. João reconheceu aquela pessoa instantaneamente. Era sua mãe, que ele acreditava ter morrido anos atrás em um acidente. Ela estava ali, viva, como se tivesse atravessado tempo e espaço.
O olhar dela era triste, mas uma força emergia por trás dele. João, me escute. Essa maldição não é o que você imagina, disse ela, e sua voz soou clara num caos tão ensurdecedor. A visão de sua mãe fez sua mente rodopiar. Como isso era possível? Ele olhou de volta para Figueiredo e Rodrigo, sua confusão crescendo. O que está acontecendo? Gritou. Ela não é quem você pensa, João, respondeu Figueiredo, sua expressão contorcendo-se em raiva. Ela está ligada a este lugar, a este ciclo de dor e sacrifício. Você realmente acha que ela é sua mãe? Não acredite nas mentiras. A afirmação fez o coração de João disparar, e ele se sentiu aniquilado. Tudo o que ele acreditava, tudo o que conhecia, estava se desmanchando. Um frio gélido percorreu sua espinha. Sua mãe, com um olhar triste, disse: Eu nunca quis que você soubesse. A culpa era minha. O ar estava pesado. João mal podia acreditar, seu mundo havia virado de cabeça para baixo. O que mais ele não sabia? Por que ela tinha voltado agora? Era um truque? Uma armação de Figueiredo? Ou era realmente o resgate que ele precisava? A fissura começava a engolir a cabine do posto e a luz agora pulsava como um coração, batendo forte. Você tem que tomar uma decisão, João. Fique ou fuja, gritou sua mãe. E antes que pudesse responder, a configuração da cena mudou. Rodrigo, em um gesto abrupto, se virou contra Figueiredo. Você não pode ter o que quer. Ele não será seu. E como se em resposta, a terra abaixo começou a se estender, engolindo os dois homens numa batalha ensurdecedora que ecoava suas vozes de raiva e desespero. Os olhos de João brilharam de terror e confusão. No meio do caos, a luz intensa da fissura ofuscava qualquer possibilidade de escape, enquanto a figura de sua mãe se tornava cada vez mais distante. Ele se viu num limbo, entre a necessidade de descobrir a verdade e o medo do que a verdade realmente poderia trazer. Afinal, quem era Figueiredo realmente? O que a maldição significava para sua família? Enquanto a batalha continuava, João se sentiu cada vez mais preso, sem saída. Mas uma coisa se tornava clara. O que ele escolheria teria consequências irreversíveis. Cheio de dúvidas, ele olhou para a fissura, para aqueles que se debatiam, e usou uma rota de fuga. O que é a verdade? Essa pergunta ecoava dentro dele ao mesmo tempo em que sentia a sombra se aproximando novamente. E assim ele precisaria decidir, enquanto o buraco se expandia, convidando-o à escuridão. Enquanto a fissura se expandia, João sentiu seu coração disparar. A luz pulsante emanava um calor que parecia acolhê-lo, mas o caos ao redor deixava sua mente em frenesi. Ele olhou para a figura de sua mãe. Sua presença era ao mesmo tempo reconfortante e aterradora. A voz dela ecoava em sua mente. Escolha, João. Mas como ele poderia escolher em meio a tanta confusão? Rodrigo e Figueiredo estavam em um impasse, trocando olhares mortais, e o cenário da rixa se intensificava. João, não olhe para a fissura. Essa luz não é o que parece, gritou Rodrigo, desesperado. Mas a curiosidade e a dor na perna o empurravam em direção ao abismo. Ele queria entender tudo. Antes que pudesse tomar uma decisão, a forma indefinida que emergia da fissura começou a tomar uma forma mais definida. O ar se agitava com um cheiro de queimado, e a luz se transformou em um portal, uma janela para outro mundo. João estava paralisado. A figura que se materializava tinha uma presença poderosa. Era um ser humanoide, mas seus olhos brilhavam em uma cor desconhecida, como se conhecesse todos os segredos daquele lugar. O que era aquilo? Um guardião? Um demônio? A única certeza que ele tinha era que estava mais perdido do que nunca. Então, algo incrível aconteceu. O ser se voltou para João e, com uma voz como um eco distante, sussurrou: A verdade não é o que você pensa. Essa maldição não é sobre perda, mas sobre poder. A afirmação o atingiu como um golpe físico, e uma onda de memórias invadiu sua mente. Ele viu flashes de sua infância, mas não somente os bons momentos. Em meio à diversão havia também dor. Momentos de sua mãe alterados, cenas distorcidas,
e ela estava em pé diante de um altar sombrio. Uma caixa enferrujada ao seu lado. João ficou aturdido. Ele teve certeza de que essa não era a primeira vez que ela estava ali. E por um breve instante, ele percebeu que a maldição estava intrinsecamente ligada à sua própria história familiar. Você não sabe o que são os olhos que veem os caminhos. A voz do ser se intensificou. Você está destinado a continuar este ciclo, a perpetuar o que sua mãe fez. A revelação o golpeou como um raio. Como assim? Estaria sua mãe tramando algo maligno? Figueiredo, que até então parecia ser o inimigo, agora se transformava em um mistério. Você não pode simplesmente sair assim, camarada, ele disse, um sorriso amargo rompendo seu rosto. Estamos todos conectados a essa maldição. Sua mãe fez um acordo, e agora você deve honrar isso. Eu não sou um peão no jogo de ninguém, gritou João, sua voz ecoando com desespero. Ele se virou para Rodrigo, procurando um aliado no caos. Mas o que ele viu congelou seu sangue. Rodrigo não estava mais ali. Em seu lugar, uma sombra espessa tinha tomado conta, absorvendo o amigo numa voracidade grotesca. As últimas palavras de Rodrigo se tornaram um grito abafado, e a sombra começou a crescer, alimentada pela perda. João, não, fuja! A voz de Rodrigo ressoou como um último eco, um apelo que se misturou à escuridão. João estava preso, e a fissura à sua frente convidava-o, pulsando com a luz da revelação. Ele se viu diante de um dilema verdadeiro, o destino da sua família, a verdade obscura que os ligava à maldição, e o peso de decisões passadas que ele nunca soube que tinha que tomar. Com tudo desmoronando ao seu redor, João se sentiu em um labirinto de dor e escolhas. Era hora de agir, mas o que ele escolheria poderia não apenas moldar seu futuro, mas reescrever a história de todos que vieram antes dele. Com um último olhar para a sombra que consumia Rodrigo, ele decidiu que precisava saber a verdade, mesmo que isso significasse confrontar o que ele mais temia. E assim, a luz da fissura o chamou de volta, enquanto a escuridão tomava conta da noite. João estava paralisado, a luz da fissura pulsando como um coração em agonia, seduzindo-o. Ele olhou fixamente para a imagem da mãe, que lhe parecia mais etérea a cada segundo. Ao seu redor, a atmosfera estava pesada, como se o ar em si estivesse gritando. Figueiredo e Rodrigo lutavam, suas vozes se misturando em um coro de desespero e ira. O tempo parecia escorregar entre seus dedos, e a urgência crescia a cada batida daquela luz. Escolha, João, ecoava a voz da sua mãe. Mas o que ela pedia? O que ele deveria escolher? Ele não sabia o que era real. A fissura parecia estar tentando engolir tudo, e ele se sentia cada vez mais preso. No fundo, uma voz interior gritava que ele precisava descobrir a verdade, mesmo que isso significasse mergulhar no desconhecido. Então, antes que João pudesse tomar qualquer decisão, um grito estrondoso cortou o ar. A fissura vibrou, e o ser que emergia dela parecia se contorcer, como se lutasse contra alguma força interna. A luz ficou tão intensa que parecia que tudo ao redor ia se desintegrar. Então, em um instante chocante, a figura na fissura irrompeu em uma explosão de luz. Com um estalo ensurdecedor, o chão tremeu sob seus pés. João sentiu uma onda de energia o arremessar para trás. Ele caiu, e tudo ficou escuro por um segundo. Quando a visão voltou, a primeira coisa que viu foi sua mãe, mas algo estava diferente. Ela estava cercada por sombras, sua forma oscila como um reflexo distorcido em água. João, você precisa entender, ela disse, sua voz carregada de tristeza e desespero. Eles não são o que parecem. As palavras dela estavam cortadas, como se algo estivesse a impedindo de terminar a frase. Ele mal teve tempo de processar, porque a luta entre Figueiredo e Rodrigo tomou um rumo inesperado. O chão se abriu ainda mais, revelando uma visão aterradora. Outras figuras surgiram das sombras, muitos conhecidos por João. Eram caminhoneiros, amigos e até estranhos que haviam desaparecido. Agora estavam todos ali, como se fossem parte do que sempre estivera oculto. No fundo, João, eles estão presos aqui também. Todos nós, gritou Rodrigo,
sua voz ecoando em desespero. A revelação golpeou João como um soco no estômago. Ele percebeu que não eram apenas histórias. Aquelas pessoas estavam ali, ligadas de alguma forma à maldição, como marionetes de Figueiredo. Mas, como? Por que você não me contou? João gritou, procurando Rodrigo, que estava agora cercado por sombras sombrias. A expressão do amigo era de apavoro. O que havia acontecendo? A verdade estava se desdobrando em um véu horrendo de dor e tragédias ocultas. São ciclos, João. Você precisa entender a verdade para quebrar o que a sua mãe fez. Figueiredo se intrometeu, sua voz fria e autoritária, revelando um lado obscuro que João nunca imaginou que existisse. A ficha caiu. Figueiredo havia manipulado tudo. Era ele quem mantinha as almas presas, nutrindo-se da dor e do desespero. A maldição não apenas afetava sua família, mas agora estava deixando um rastro de sofrimento por toda a estrada. João ficou em choque, seus olhos arregalados, enquanto a fissura ao seu redor se tornava um portal de pesadelos. A luz novamente ganhou força, mas agora era diferente. Uma luz que expunha as verdades, desnudando cada segredo sufocante. "O que você fez, mãe?" Ele gritou, olhando para a figura que agora parecia uma sombra do que era. O rosto dela estava marcado pela culpa. Neste momento, a fissura se expande ainda mais e João, preso entre as sombras e a luz, percebe que o verdadeiro horror estava apenas começando. "Você precisa decidir agora a quem você pertence", berrou Rodrigo, mas a tensão era palpável e a luz agora parecia uma única escolha. Um futuro repleto de mistérios, revelações e, quem sabe, a liberdade. No fundo, uma pergunta ecoava. E se tudo o que ele soubesse sobre sua família estivesse enraizado em mentiras? O que mais estava em jogo? Enquanto a fissura se expandia, João sentiu seu coração disparar. A luz pulsante emanava um calor que parecia acolhê-lo, mas o caos ao redor deixava sua mente em frenesi. Ele olhou fixamente para a imagem da mãe, que lhe parecia mais etérea a cada segundo. Ao seu redor, a atmosfera estava pesada, como se o ar em si estivesse gritando. Figueiredo e Rodrigo lutavam, suas vozes se misturando em um coro de desespero e ira. O tempo parecia escorregar entre seus dedos, e a urgência crescia a cada batida daquela luz. "Escolha, João", ecoava a voz da sua mãe. Mas o que ela pedia? O que ele deveria escolher? Ele não sabia o que era real. A fissura parecia estar tentando engolir tudo, e ele se sentia cada vez mais preso. No fundo, uma voz interior gritava que ele precisava descobrir a verdade, mesmo que isso significasse mergulhar no desconhecido. Então, antes que João pudesse tomar qualquer decisão, um grito estrondoso cortou o ar. A fissura vibrou, e o ser que emergia dela parecia se contorcer, como se lutasse contra alguma força interna. A luz ficou tão intensa que parecia que tudo ao redor ia se desintegrar. Então, em um instante chocante, a figura na fissura irrompeu em uma explosão de luz. Com um estalo ensurdecedor, o chão tremeu sob seus pés. João sentiu uma onda de energia ao arremessar para trás. Ele caiu, e tudo ficou escuro por um segundo. Quando a visão voltou, a primeira coisa que viu foi sua mãe. Mas algo estava diferente. Ela estava cercada por sombras, sua forma oscilar como um reflexo distorcido em água. "João, você precisa entender", ela disse, sua voz carregada de tristeza e desespero. "Eles não são o que parecem." As palavras dela estavam cortadas, como se algo estivesse a impedindo de terminar a frase. Ele mal teve tempo de processar, porque a luta entre Figueiredo e Rodrigo tomou um rumo inesperado. O chão se abriu ainda mais, revelando uma visão aterradora. Outras figuras surgiram das sombras, muitos conhecidos por João. Eram caminhoneiros, amigos e até estranhos que haviam desaparecido. Agora, estavam todos ali, como se fossem parte do que sempre estivera oculto. "No fundo, João, eles estão presos aqui também, todos nós", gritou Rodrigo,
sua voz ecoando em desespero. A revelação golpeou João como um soco no estômago. Ele percebeu que não eram apenas histórias. Aquelas pessoas estavam ali, ligadas de alguma forma à maldição, como marionetes de Figueiredo. Mas como? Por que você não me contou? João gritou, procurando Rodrigo, que estava agora cercado por sombras sombrias. A expressão do amigo era de apavoro. O que havia acontecendo? A verdade estava se desdobrando em um véu horrendo de dor e tragédias ocultas. São ciclos, João. Você precisa entender a verdade para quebrar o que a sua mãe fez. Figueiredo se intrometeu, sua voz fria e autoritária, revelando um lado obscuro que João nunca imaginou que existisse. A ficha caiu. Figueiredo havia manipulado tudo. Era ele quem mantinha as almas presas, nutrindo-se da dor e do desespero. A maldição não apenas afetava sua família, mas agora estava deixando um rastro de sofrimento por toda a estrada. João ficou em choque, seus olhos arregalados, enquanto a fissura ao seu redor se tornava um portal de pesadelos. A luz novamente ganhou força, mas agora era diferente. Uma luz que expunha as verdades, desnudando cada segredo sufocante. "O que você fez, mãe?" ele gritou, olhando para a figura que agora parecia uma sombra do que era. O rosto dela estava marcado pela culpa. Neste momento, a fissura se expande ainda mais, e João, preso entre as sombras e a luz, percebe que o verdadeiro horror estava apenas começando. "Você precisa decidir agora a quem você pertence", berrou Rodrigo. Mas a tensão era palpável, e a luz agora parecia uma única escolha, um futuro repleto de mistérios, revelações e, quem sabe, a liberdade. No fundo, uma pergunta ecoava. E se tudo que ele soubesse sobre sua família e... O que mais estava em jogo? Então, sem aviso, a forma que emergia da fissura tomou uma posição poderosa. Um rosto familiar. Era seu pai, que ele acreditava ter morrido muitos anos atrás em um acidente. Olhando para o filho, ele disse: "João, não faça isso. Figueiredo não é o que você pensa. Ele é parte da nossa história." Os olhos de João se arregalaram em choque. "Pai, como você está aqui? Isso tudo?" "É a verdade que sua mãe tentou esconder. Figueiredo não só controla as almas aqui, mas também a vida de sua família." A revelação o deixou sem fôlego. A narrativa que João tinha construído estava desmoronando. "Você é meu pai, como pode dizer isso?" Ele respondeu, a dor transbordando em seu peito. A luta entre Figueiredo e Rodrigo havia desaparecido, e todos os olhares agora estavam voltados para ele, pesando na sua decisão. "Você tem que escolher, filho. Se você permanecer aqui, você também se tornará parte disso. Quebrar o ciclo ou se entregar a ele", disse seu pai, uma lágrima escorrendo pelo rosto. "Você pode salvar todos nós." A tensão era palpável, e a fissura começou a vibrar ainda mais, chamando João para um futuro que ele nunca poderia imaginar. O que mais estava em jogo? A história de sua família estava prestes a se desdobrar de maneira irreversível, e a escolha que ele faria poderia mudar tudo, ou condená-los para sempre. Enquanto a fissura se expandia, João sentiu seu coração disparar. A luz pulsante emanava um calor que parecia acolhê-lo, mas o caos ao redor deixava sua mente em frenesi. Ele olhou fixamente para a imagem da mãe, que lhe parecia mais etérea a cada segundo. Ao seu redor, a atmosfera estava pesada, como se o ar em si estivesse gritando. Figueiredo e Rodrigo lutavam, suas vozes se misturando em um coro de desespero e ira. O tempo parecia escorregar entre seus dedos, e a urgência crescia a cada batida daquela luz. "Escolha, João", ecoava a voz da sua mãe. Mas o que ela pedia? O que ele deveria escolher? Ele não sabia o que era real. Precisa descobrir. Então, antes que João pudesse tomar qualquer decisão, um grito estrondoso cortou o ar. A fissura vibrou, e o ser que emergia dela parecia se contorcer, como se lutasse contra alguma força interna.
A luz ficou tão intensa que parecia que tudo ao redor ia se desintegrar. Então, em um instante chocante, a figura na fissura irrompeu em uma explosão de luz. O que apareceu fez o coração de João parar. Era sua irmã, Ana, que ele acreditava ter perdido em um acidente de carro anos atrás. "João!" ela gritou, correndo em direção a ele. "Você tem que me ouvir. Não acredite no que estão dizendo." A visão a desarmou. Ana estava pálida, mas viva. "Como você está aqui? Pensávamos que você tinha morrido." Sua voz estava cheia de pânico e urgência. "Tudo está conectado, irmão. Eles não são o que dizem ser." "Ah," ela disse, apontando para Figueiredo e Rodrigo. "Você não sabe, mas há um segredo." "Um segredo? Que segredo? Que você quer dizer? Como você pode estar aqui? Me explique." "A vida que você conhece é uma farsa. Figueiredo não apenas controla o posto, mas ele se alimenta das almas que aqui estão. E Rodrigo, ele foi escolhido para se tornar um deles," gritou Ana, e a febre em sua voz ficava mais intensa a cada palavra. O chão sob seus pés tremeu, e a fissura parecia absorver tudo ao redor. Figueiredo, com um olhar de desespero, investiu contra Ana, mas João se moveu rapidamente. "Para de falar com ela. O que você está escondendo?" ele gritou, encarando o homem que sempre havia considerado um aliado. "Ela mente, João. Ela não está aqui para te ajudar," disse Figueiredo, suas palavras caindo como facas. Foram momentos intensos. Relacionamentos que ele tinha com aquele posto, com as pessoas, agora estavam ruindo diante de seus olhos. O que mais ele não sabia? "João, você tem que decidir," implorou Rodrigo, mas já era tarde. Quando ele olhou para a fissura, Ana teve uma convulsão, sua expressão mudando para desespero. "Não, você não pode escolher aquilo," ela gritou, enquanto sombras começaram a se formar ao seu redor. "Se você entrar, perderá tudo o que tem." A fissura, agora pulsando com uma luz quase ensurdecedora, parecia ter sua própria vontade. Era um portal com promessas e segredos nunca revelados. Ana, agora cercada, estava em uma batalha visível pela própria vida. E foi aí que tudo mudou. Uma onda de dor percorreu o corpo de João. Sua perna latejava como se estivesse sendo devorada. E naquele momento, ele percebeu que nada era real. Ana não era a irmã que ele amava. Ela era uma ilusão, uma sombra, alimentada pelo desespero de quem havia entrado na fissura. "João, não sou eu quem você pensa. Você é parte disso. Você precisa entender." O que parecia ser um abraço fraterno, uma conexão inquebrantável, agora era uma armadilha, uma reviravolta terrível. Até então, a verdade parecia clara, mas ao olhar para os rostos ao seu redor, tudo se tornava nebuloso. "João!" gritou Rodrigo, interrompendo seus pensamentos. "Você precisa decidir agora. O que você quer?" Mas a escolha era obscura. Se Ana não era real, quem era? O passado dele era uma mentira, e o futuro uma promessa ofuscada. Uma nova verdade monstruosa despontava, revelando que ele poderia ser a chave para libertar ou condenar os que estavam ali. Pelas sombras e pela luz, João hesitou. Ele queria entender, mas em seu âmago sentia o peso do desespero. E agora, com os laços familiares quebrados, o que restaria para ele? O abismo estava ali, e a escolha do futuro se tornava cada vez mais difícil. João estava paralisado, a luz da fissura pulsando como um coração em agonia, seduzindo-o. Ele olhou fixamente para a imagem da mãe, que lhe parecia mais etérea a cada segundo. Ao seu redor, a atmosfera estava pesada, como se o ar em si estivesse gritando. Figueiredo e Rodrigo lutavam, suas vozes se misturando em um coro de desespero e ira. O tempo parecia escorregar entre seus dedos, e a urgência crescia a cada batida daquela luz. "Escolha, João!" ecoava a voz da sua mãe. Mas o que ela pedia? O que ele deveria escolher? Ele não sabia o que era real. Precisa descobrir. Então, antes que João pudesse tomar qualquer decisão, um grito estrondoso cortou o ar. A fissura vibrou, e o ser que emergia dela parecia se contorcer,
como se lutasse contra alguma força interna. A luz ficou tão intensa que parecia que tudo ao redor ia se desintegrar. Então, em um instante chocante, a figura na fissura irrompeu em uma explosão de luz. O que apareceu fez o coração de João parar. Era sua irmã, Ana, que ele acreditava ter perdido em um acidente de carro anos atrás. João! Ela gritou, correndo em direção a ele. Você tem que me ouvir! Não acredite no que estão dizendo. A visão a desarmou. Ana estava pálida, mas viva. Como você está aqui? Pensávamos que você tinha morrido. Sua voz estava cheia de pânico e urgência. Tudo está conectado, irmão. Eles não são o que dizem ser, ela disse, apontando para Figueiredo e Rodrigo. Você não sabe, mas há um segredo. João estava paralisado. Um segredo? Que segredo? O que você quer dizer? Como você pode estar aqui? Me explique. A vida que você conhece é uma farsa. Figueiredo não apenas controla o posto, mas ele se alimenta das almas que aqui estão. E Rodrigo, ele foi escolhido para se tornar um deles, gritou Ana, e a febre em sua voz ficava mais intensa a cada palavra. O chão sob seus pés tremeu e a fissura parecia absorver tudo ao redor. Figueiredo, com um olhar de desespero, investiu contra Ana, mas João se moveu rapidamente. Para de falar com ela. O que você está escondendo? Ele gritou, encarando o homem que sempre havia considerado um aliado. Ela mente, João. Ela não está aqui para te ajudar, disse Figueiredo, suas palavras caindo como facas. Foram momentos intensos. Relacionamentos que ele tinha com aquele posto, com as pessoas, agora estavam ruindo diante de seus olhos. O que mais ele não sabia? João! Gritou Rodrigo, interrompendo seus pensamentos. Você precisa decidir agora. O que você quer? Mas a escolha era obscura. Se Ana não era real, quem era? O passado dele era uma mentira, e o futuro uma promessa ofuscada. Uma nova verdade monstruosa despontava, revelando que ele poderia ser a chave para libertar ou condenar os que estavam ali. Nesse momento, uma explosão de energia irrompeu da fissura, lançando João para trás. Um grito ecoou, mas não era de Ana. Era sua mãe. João, por favor, não acredite na sua irmã. Ela tá sendo manipulada. Os olhos de João se arregalaram com a revelação. Manipulada? Como assim? O que você está dizendo? Figueiredo usou Ana para desestabilizar você. Ela tá aqui para te guiar, não para te enganar. A verdade, João, é que foi sua mãe quem fez o pacto há muitos anos. Ana estava destinada a se tornar uma das almas. Mas eu a escondi de você. A mágoa na voz de sua mãe cortou João como uma faca. Você escondeu isso de mim? O que mais você me escondeu? O choque a deixou paralisada. Uma expressão de culpa nas feições dela. Não era para você saber. Mas agora, se você não fizer sua escolha, a fissura vibrava e as sombras ao redor começaram a se agitar. João sentiu o peso das escolhas. A dor pulsante na perna se intensificou. E as memórias começaram a invadir sua mente. Memórias que ele nunca viu. Imagens escondidas de brigas entre sua mãe e um homem de chapéu. Um pacto sombrio. Nesse clímax de reviravolta, João percebeu que a história não era apenas de segredos. Era uma batalha pelo controle de sua própria vida. Ambos, sua mãe e Ana, estavam agora cercando-o, cada uma clamando sua lealdade, cada uma com suas razões e suas verdades. Eu sou sua única chance, João. Faça isso por mim, por nós, disse Ana, enquanto sua mãe gritava ao mesmo tempo. Fuja e não olhe para trás. Havia uma nova tensão. Um novo destino se formava diante dele. João olhou para a fissura, que agora tinha o aspecto de uma boca faminta. O que ele faria? Esse momento mudaria tudo, não apenas para ele, mas para todos que estavam presos naquele ciclo. Ele respirou fundo e, pela primeira vez antes de decidir, percebeu que talvez estivesse mais sozinho do que nunca, cercado por mentiras que podiam custar sua alma. A fissura pulsava, um portal de luz ardente diante de João, deixando tudo em um caos de emoções. Ele olhou para Ana, que parecia cada vez mais frágil,
envolta em sombras, e para sua mãe, cuja imagem era uma mistura de amor e culpa. A pressão aumentava, como se o próprio espaço ao redor respirasse a tensão da escolha impossivelmente pesada que ele tinha pela frente. O que eu faço? Implorou em sua mente, enquanto sua perna latejava, uma dor que ecoava não só fisicamente, mas como uma representação de todo o fardo emocional que ele carregava. João! A voz de Ana era um grito de alerta, suas feições contraídas em pânico enquanto as sombras se aproximavam. Você não pode acreditar neles. Eles estão manipulando você. A verdade é terrível, mas, e antes que ela pudesse completar a frase, um grito ensurdecedor irrompeu do fundo da fissura. O chão tremeu, e uma força desconhecida começou a arrastá-lo em direção ao abismo pulsante. As luzes dançavam descontroladas, e, de repente, uma figura imóvel surgiu diante dele, aparentemente atraída pela energia da fissura. Era Rodrigo, mas algo estava estranho. Rodrigo? John não conseguia desviar os olhos. A expressão do amigo estava completamente vazia, um olhar perdido que fez seu coração disparar. O que aconteceu com você? John, começou Rodrigo, mas sua voz era como um eco distante. Um momento depois, ele respirou fundo e uma transformação inédita o envolveu. As sombras ao seu redor pareciam ter vida própria, mas em um giro abrupto, a inspiradora figura até então familiar cedeu lugar a um ser grotesco. Uma caricatura apavorante do amigo que João conhecera. Eu sou quem você realmente precisa temer. A revelação o atingiu como um soco no estômago. O corpo de Rodrigo se distorceu, como se estivesse lutando contra algo que ultrapassava a compreensão de João. Você sempre foi uma isca, João. Figueiredo não controla este lugar. Ele é parte do que estamos vivendo, mas eu sou o verdadeiro guardião da maldição. João ficou sem palavras, a mente girando em confusão. Mas como você pode ser? Figueiredo me ressuscitou quando me levou àquela estrada. Ele precisa de alguém como eu aqui para perpetuar o ciclo. E agora, você é a próxima peça desse jogo. Rodrigo se adiantou, a escuridão envolvendo-o como um manto. A transformação do amigo revelava a verdadeira face da traição, enquanto cada palavra ressoava como uma sentença e um eco a mais. A fissura continuava a pulsar, mais sedutora a cada segundo. João, não acredite nele, Ana gritou, mas a força da verdade de Rodrigo era palpável. João mal tinha como reagir. Ele se sentia como uma marionete em uma cena cruel, e as peças do quebra-cabeça de sua vida finalmente começavam a se encaixar, mas de uma maneira horrenda. Poderia Rodrigo de fato ser o agenciador de tudo isso? Aquela era uma realidade que ele se recusava a aceitar. Mas as sombras começaram a se agitar, como se preparassem para o pior. Lágrimas brotaram nos olhos de Ana, refletindo uma dor genuína ao mesmo tempo que ela dizia: João, ele pertence a isso. Você não pode deixá-lo levar você. As emoções pesavam tanto que João mal conseguia respirar. Então, para sua surpresa, Rodrigo riu. Um riso frio e cruel que cortou o ar. Você acha que tem escolha? Você sempre foi seu peão. Figueiredo não é nosso inimigo. Ele é o que nos liga. Nós dois vivemos nesse ciclo. E agora, você faz parte de tudo isso. Uma onda de raiva percorreu João. Como pode alguém que ele considerava amigo se transformar nesse ser? Não. Eu não sou parte disso. Vou quebrar essa maldição, gritou, sua determinação crescendo, mas restava dúvida sobre como fazer isso. Haviam muitos segredos enterrados, e a verdade ainda pairava como uma sombra assombrosa. As vozes se sobrepunham, e o espaço ao seu redor começava a desmoronar em um mar de luzes e sombras. Agindo por impulso, a mente de João buscou por qualquer possibilidade de atacar, mas antes que pudesse se mover, uma sensação de alívio e também dúvida invadiu seu ser. A fissura, agora, estava mais do que um buraco. Era um lugar vivo, pulsante com a energia de pensamento sem fim.
Ele precisava decidir o verdadeiro significado daquela batalha. A quem você realmente pertence, João? Ecoou a voz de Rodrigo, um mantra que reverberava na alma. Enquanto ele ponderava sobre suas escolhas, tudo o que estava à sua volta começou a se estilhaçar. A história de sua vida, os laços de família e até mesmo a amizade foram lançados ao ar. E nesse caos, ele percebeu algo fatal. Poderia ele mesmo ter um papel maior nesta narrativa do que imaginava? Um poder escondido, algo que nem mesmo Rodrigo ou Figueiredo previam. E naquela fração de segundo, ao pensar sobre as consequências que a escolha poderia trazer, a fissura chamou-o mais forte do que nunca. Um eco que prometia respostas e mais confusão. João estava cercado por escuridão e confusão. No centro da fissura pulsante, as sombras dançavam ao seu redor. E o grito de Rodrigo ecoava em seu coração. Você é parte disso, João. O peso da verdade despencou sobre ele como uma tempestade. Ele não poderia acreditar que alguém tão próximo agora se tornara um pesadelo. Eu não sou seu peão. Eu escolho meu próprio destino. João gritou, sacudindo a cabeça, tentando afastar a realidade cruel que se desenrolava à sua frente. As palavras de Ana e sua mãe se entrelaçaram na confusão. O que era verdade? O que era mentira? O chão tremia sob seus pés, e a fissura parecia engolir o ar ao seu redor. Rodrigo avançou, seu semblante distorcido e ameaçador. Você não pode escapar, João. Este lugar é onde os ciclos se fecham. As sombras atrás dele começaram a se contorcer como serpentes emaranhadas. João olhou para Ana, os olhos dela brilhando com um desespero que fazia seu coração arder. Você pode quebrar o ciclo. Junte-se a nós. A luta entre luz e escuridão se intensificou. De repente, a fissura soltou um grito ensurdecedor e uma luz ofuscante explodiu, lançando João para trás. Ele caiu, aterrissando com força no chão. O impacto reverberou, mas a dor na perna agora parecia distante. Ele olhou para a fissura, o brilho pulsante chamando-o, prometendo uma escolha, uma revelação. Eu não vou me submeter a você, João gritou para as sombras. Num movimento instintivo, ele fez um gesto de recusa. Ao fazer isso, uma onda de energia o envolveu. As visões que antes o atormentavam agora surgiram com força. Memórias da infância, risos com Ana, a voz carinhosa de sua mãe, os sussurros da avó. Tudo isso iluminou a escuridão que ameaçava dominá-lo. Essa história não acaba aqui, ele gritou. E em um impulso, deu um passo em direção à fissura. Ao se aproximar, algo mudou. As sombras começaram a se dissipar, e a luz se tornou mais intensa, mais real, como se estivesse sendo exposta à verdade. Rodrigo, em sua transformação, hesitou. Não, João, ele gritou, mas já era tarde. A luz o cercou completamente, e quando João atravessou, um calor pulsante tomou conta dele. A fissura começou a se fechar, e a escuridão ao redor desmoronou, como se estivesse sendo desfeita por uma força que João nunca havia conhecido. E em um instante, tudo ficou em silêncio. João abriu os olhos. Estava de volta ao posto de gasolina, na mesma rua deserta, como se nada tivesse acontecido. O céu estava limpo. Ele olhou em volta. Não havia sinais de Rodrigo ou Figueiredo. Era como se eles nunca tivessem existido. Mas algo dentro dele mudou. Ele podia sentir uma força desconhecida pulsando em suas veias. O peso do passado começou a se dissipar. Ana apareceu ao seu lado, sorrindo. Você quebrou o ciclo, irmão. Agora estamos livres. João encarou, a emoção o inundando. Mas e os outros? A maldição? Ele olhou para a fissura, que agora não passava de um buraco inofensivo no chão. A verdade que sempre fora escondida agora parecia nítida. Temos um novo começo, mas precisamos contar isso ao mundo, respondeu Ana, cheia de determinação. Os segredos não podem mais permanecer. Se eles não morrerem, outros vão sofrer. E assim juntos caminharam para fora do posto. A estrada à frente estava aberta, mas as dúvidas ainda permaneciam. O que realmente aconteceu com Figueiredo? E o que aconteceria agora que tinham a chave para quebrar a maldição?
João olhou para o céu, iluminado por um sol radiante. Ele sabia que a liberdade tinha seu preço, e sua jornada não acabara. Mas havia uma nova esperança no horizonte. E agora, enquanto você lê isso, é hora de agir. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo que nos ajuda cada vez mais. Não se esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este incrível desfecho. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa trama. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.